Fala bicho, tudo bem? Eu me chamo Leonardo Rosa e eu vou estar explicando pra você hoje um pouco da filosofia epistêmica proposta por Karl Popper. Esse cara nasceu em Viena em 1902 e ele durante a vida não era pouca coisa não, ele se tornou um influente filósofo austríaco-britânico, sendo até mesmo condecorado como cavaleiro pela Rainha Elizabeth II. E ninguém é nomeado cavaleiro à toa. O cara era um dos filósofos epistêmicos mais influentes do século XX. E ele propôs duas teorias muito importantes, como a criação do método hipotético-dedutivo e a aplicação do critério da falseabilidade como uma fonte confiável de definir o que é e o que não é ciência. E bom, esse é o escopo geral de quem foi Karl Popper. Agora vamos se aprofundar no que ele defende? Para poder entender o Popper, a gente tem que voltar lá atrás e pescar o probleminha de Hume, que é basicamente o problema da indução. Tá. E o que o problema da indução fala? Vou explicar para você. Basicamente, o problema da indução, segundo Hume, é generalizar sentenças através de sentenças singulares. Quer um exemplo? Se os cisnes são brancos no Brasil, se os cisnes são brancos nos Estados Unidos, se os cisnes são brancos no Canadá, no Egito, na França, na Alemanha, bom, na Austrália, eles só podem ser brancos. E é aí que você se engana, meu amigo, porque os cisnes da Austrália são pretos, e é exatamente aí que a gente queria chegar. Mesmo que as sentenças singulares de que todos os cisnes são brancos em determinados países, não significa que no próximo país analisado, os cisnes também serão brancos. E mesmo o número de averiguações, supondo que averigamos 192 dos 193 países do mundo, e em pouco isso ia garantir que o país 193 teria cisnes brancos. Então, trazendo de Hume, Popper fala, existe um salto lógico entre a sentença singular e a sua aplicação em uma sentença geral. E assim ele diz que toda ciência feita da indução é logicamente inválida. E daí tu fala, pô, mas cara, tu só me apresentou um problemaço pra resolver, então agora eu experimentar as coisas pra comprovar não funciona mais, o que eu faço? Ah, meu amigo, Popper pensou nisso também, e assim ele quis propor um método hipotético dedutivo. Mas para passar pelo método, primeiro a gente precisa definir um critério para escolher o que é ciência e o que não é, para assim aplicar o nosso método orientado a esse critério. E aí nós caímos no problema da demarcação. E qual que é esse problema da demarcação? Basicamente, é a gente definir, a gente saber diferenciar através de um critério o que são coisas da competência metafísica da filosofia, ou o que são coisas da competência metafísica da religião, ou o que são coisas que, meu Deus, por que você está estudando isso? Pro Popper, uma teoria só é científica se ela é passível de ser falseada, se ela é passível de ser contrariada. Se eu tenho uma ideia muito estreita do que eu posso prever com essa teoria, ou seja, enquanto menos generalista ela é, mais qualitativa ela se torna, já que eu posso prová-la falsa de uma maneira muito objetiva. E teorias maleáveis que se ajustam às minhas hipóteses, elas não são científicas. E eu vou dar um exemplo, de novo, para que você entenda. Você foi num astrólogo na quarta-feira, porque tu queria saber a verdade sobre a vida e o universo. E daí tu foi no astrólogo e perguntou pra ele, o que vai acontecer na minha semana? O que vai acontecer amanhã, senhor astrólogo? Os deuses me informaram. Você passará por um desafio em sua carreira este mês. Então você sai do astrólogo e vai trabalhar no dia seguinte com aquilo que ele te disse na cabeça sobre o desafio que tu vai passar esse mês. Daí tem a opção A, onde você é demitido. E daí tu já pensa, meu amigo, o astrólogo sabia, era disso que ele estava falando, que eu ia ser demitido e esse era um desafio. E a gente tem a opção B também, que é você é promovido. E daí você pensa, o astrólogo falou, meu desafio são as novas responsabilidades que eu vou assumir no trabalho. Você entendeu como a teoria não é falseável? Ela se adapta às tuas hipóteses. E por isso, essa sentença é infalseável e, portanto, não ciência. E agora, tendo o critério de falsificabilidade dentro da ciência, a gente pode ir direto para o método hipotético dedutivo. Você conhece o Ouroboros, a cobra que come o próprio rabo? A ciência é exatamente como o Ouroboros, na visão do método hipotético dedutivo. Afinal de contas, o método ele se orienta a partir de uma conjectura que se transforma numa hipótese que passa pelo processo de análise dedutiva, que seria a experimentação, e se corroborada, se transfigura
em uma nova conjectura. E então a gente deve testar nossas hipóteses. E a gente pode fazer isso de 3 maneiras diferentes. O primeiro teste dedutivo é analisar a coerência interna da teoria, ver se ela tem mínimas ou nenhuma contradição dentro da tua própria proposição. Isso vai te garantir que você não tenha problemas futuros ou que sua conjectura seja falha na hora de ser testada. O segundo passo é você fazer uma comparação com teorias anteriores. Afinal de contas, se você propôs mais do mesmo, a sua teoria não é nova, então portanto ela não é muito útil à ciência. E aí então você pode realizar os testes empíricos, que vão corroborar ou não corroborar com a sua teoria. E realizado todos esses 3 passos, se eles confirmarem as ideias que você tinha, significa que a sua teoria foi corroborada. E agora o processo precisa ser refeito a fim de enxergar ou de propor cada vez mais contradições ou cobrir cada vez mais aspectos da ciência ou do tema que ela se propôs a estudar. Se suas previsões forem provadas falhas, significa então que sua teoria não foi corroborada. Então ela necessita passar por mudanças radicais para poder ser retestada, ou ela pode ser simplesmente desconsiderada e você partir para outra linha de raciocínio, ou seja, uma nova conjectura. E assim a gente conclui a natureza provisória da ciência, um ciclo ad infinitum que sempre vai tecer novos conhecimentos. E que esses conhecimentos produzidos poderão ser corroborados ou não corroborados, ou corroborados por um tempo e depois descorroborados, e o ciclo continua como o Ouroboros, a cobra que come o próprio rabo. Bom, esse foi o vídeo sobre a filosofia epistêmica de Karl Popper. Eu espero que você tenha gostado e basicamente é isso. Muito obrigado por assistir.